Sofridor! De mais intensidade! De mais intensidade! Invoquei os espíritos da guerra! Invoquei os espíritos da guerra! O meu nome é Paulo Diniz, eu tenho 50 anos, a minha formação é graduação em História, minha especialização é em História Militar e Geopolítica. Eu sempre tive grande apreço pela geopolítica, porque eu acho que se você analisar o contexto geral, é mais fácil para você entender o contexto local, porque nenhum país é totalmente fechado para o mundo. E eu tenho certeza que quanto mais a gente entender do mundo como um todo, a gente vai entender o que se passa conosco aqui, né? E historicamente também é válida essa abordagem. Se você fizer pontes com o passado e analisar a realidade daquele momento no mundo, você vai entender os porquês de muitas realidades daquela época também. Qualquer período histórico você pode aplicar essa máxima. E eu estou trabalhando com o pessoal do Jornal Conservador, porque eu acho que tem um projeto muito interessante de recuperação justamente de aspectos históricos, políticos, sociais, fazendo exatamente essa ponte com a nossa realidade atual, para a gente compreender o que está acontecendo, deixar de lado a simples militância vazia, as simples palavras de ordem, porque o mundo ele é muito dinâmico, ele exige uma compreensão melhor dos fatos e da realidade. Olá, pessoal, tudo bem? Dentro da perspectiva do movimento de 1964, ou golpe militar de 1964, como se tornou senso comum, eu acho que seria importante falar a respeito do contexto mundial daquela época, né? O ciclo militar, ou os governos militares brasileiros, iniciados em 1964, encerrados em 1984, eles passaram pela Guerra Fria, a confrontação entre a União Soviética e Estados Unidos, né, que era um confronto indireto, basicamente por áreas de influência, exportação de ideologias, de aspectos culturais e, por que não, formação de blocos econômicos, de áreas de influência econômica. Muito mais os Estados Unidos nesse aspecto econômico do que a própria União Soviética, até pela pujança econômica dos Estados Unidos, pelo dinamismo econômico que, notoriamente, é muito intenso, sempre foi muito poderoso o know-how dos Estados Unidos em termos econômicos. 1964, de forma bem sucinta, tivemos a ruptura da ordem institucional, embora as crises já viessem se acumulando já há um bom tempo, né? O vice-presidente, então tornado presidente, João Goulart, ele era notoriamente simpatizante de forças de esquerda, ele não era comunista, o João Goulart, mas ele podia muito bem, isso é algo que o Luiz Carlos Prestes, né, sempre falou, inclusive, que eles tinham um aliado que era presidente, dentro daquela política tradicional dos comunistas de frente popular, né, onde não necessariamente eles eram a força que estava à frente do processo eleitoral, do processo político, mas eles eram a força que tinha a hegemonia nos bastidores. Então, dentro dessa ótica, dessa abordagem, o João Goulart perfeitamente poderia ser utilizado como um agente de influência dos comunistas.
Não é mera teoria da conspiração ou justificativa para a própria intervenção. Existia, sim, um risco de uma presença forte da esquerda comunista no governo. E o próprio Goulart, ele era um homem de esquerda, embora ele fosse mais um nacionalista de esquerda, né? Ele tinha os interesses não necessariamente para a coletivização do país, mas para uma agenda mais socialista, com certeza. Ele era cunhado do Leonel de Moura Brizola, que na época era governador do Rio Grande do Sul. Brizola tinha uma retórica muito agressiva, que você poderia classificar como de extrema esquerda. Ele utilizava as rádios gaúchas para fazer uma série de grandes discursos radicalizando, falando em poder popular, ou seja, toda aquela agenda que comunistas e extrema esquerda adotavam naquela época. Do outro lado, nós tínhamos algumas forças mais nacionalistas de direita ou conservadores. O grande ícone, inegavelmente, era o Carlos Lacerda, que era um jornalista. Tinha uma retórica muito forte, era um excelente orador, o Carlos Lacerda. Ele tinha sido comunista quando jovem. Normalmente, muitos conservadores ou liberais de direita, quando jovens, passaram pela experiência do comunismo, né? Naquela época, muito mais do que hoje. O comunismo ele tinha um apelo muito forte, principalmente para a geração da Segunda Guerra e do pós-Segunda Guerra, né? Aquela mitologia do comunismo como a ideologia que venceu, que foi um dos instrumentos-chave para derrotar o nazifascismo. Então, o imaginário de muitos jovens acabava sendo capitalizado pelos comunistas, né? O fato é que isso tudo poderia ter ficado apenas no campo da teoria ou da retórica política se a situação interna do país não estivesse, de fato, muito problemática. Nós tínhamos crises econômicas sucessivas, tínhamos uma disputa para ver o modelo econômico que ia ser adotado no país, se era um modelo mais aberto, mais de capitalismo tradicional, ou um modelo mais intervencionista, forçosamente um modelo que você poderia chamar de mais coletivista, socialista, né? Tinha essa disputa, se o Estado vai ser o agente de influência ou se o Estado vai ser apenas o facilitador para que a iniciativa privada acabe tendo um papel de grande atividade, de grande influência no desenvolvimento nacional. Tem que ser considerado ainda que a maioria da população no Brasil era agrária naquela época, então a questão da posse de terra no Brasil, que já era um problema desde o período colonial, né, ela existia. Ela era explorada, inclusive, pela militância comunista como forma de mobilização de massas. Nas cidades nós tínhamos os sindicatos, que tinham razoável liberdade, embora em alguns momentos eles tivessem sido controlados, principalmente no período getulista, do Estado Novo, mas nos anos 60, eles eram, inegavelmente, um elemento de frente na agenda da esquerda. Mobilização urbana e, no campo, os sindicatos rurais. Principalmente uma organização conhecida como Ligas Camponesas. Ela já existia desde os anos 50, mas nos anos 60 ela ganhou maior destaque. O líder das Ligas Camponesas era uma pessoa chamada Francisco Julião. Ele tinha também uma retórica mais radical à esquerda, e a palavra de ordem no campo era a reforma agrária. Qual era a teoria da reforma agrária? Era a teoria da reforma agrária. Você vai pegar os grandes latifúndios ou as grandes propriedades rurais, muitas vezes terras devolutas, ou seja, não eram ocupadas, elas não eram aproveitadas. Você vai pegar essas terras, vai dividir em lotes menores e vai distribuir para o trabalhador que queira efetivamente trabalhar no campo, que queira efetivamente produzir. Existe um grão de verdade até na teoria, um grão de verdade positiva, porque você, teoricamente, você vai aumentar a produção. Se você vai aumentar a produção, você vai aumentar o acesso de alimentos à população e também a exportação. Você pode utilizar a exportação de elementos agrícolas, de produtos agrícolas, como forma de conseguir divisas fortes e reverter as divisas fortes em industrialização, né?
Os comunistas, inclusive, defendiam isso porque o modelo deles acabava sendo, em grande parte, o que o Stalin tinha feito na União Soviética. O Stalin coletivizou a agricultura soviética, a agricultura russa, no caso, criou grandes fazendas. Você vê, uma inversão, na verdade, é uma inversão do que muitos comunistas defendiam aqui. Mas o modelo, ele tem um elemento, um fio condutor, tem um elemento básico. O Estado controla a produção agrícola, ele vai, teoricamente, alimentar a população e os excedentes ele vai vender para conseguir divisas, né? A abordagem era essa. É óbvio que a gente sabe que não funciona dessa maneira. O coletivismo, a coletivização, o planejamento, na prática, ele é diferente. Isso aconteceu na União Soviética, né? Vai acontecer na China maoísta, e em todo lugar que ele foi aplicado, ele acabou revertendo em problemas, muito mais problemas do que soluções. Mas não importa, o comunista, ou muitos homens de esquerda, não necessariamente comunistas, defendiam isso para resolver a questão fundiária. Eles diziam, inclusive, que isso resolveria a chamada violência no campo. O que era violência no campo? Basicamente, era disputa por terra. Muitas vezes o proprietário rural, ele tinha a posse da terra há muito tempo, mas ele não tinha documento. Isso se tornava uma filigrama jurídica que era explorada como prova de que ele não era dono daquela terra, quando, na verdade, ele já ocupava aquela terra, ele utilizava aquela terra, ele muitas vezes arrendava parte daquela propriedade, só que havia uma brecha, né, de ordem legal, ou às vezes até de ordem moral, porque muitas vezes se alegava que aquela terra tinha sido roubada. Aí fica em aberto, né? O fato é que gerava instabilidade, porque muitas vezes os camponeses acabavam o quê? Os camponeses não. Essa palavra eu acho que ela é parte da agenda comunista. Nós nunca tivemos camponeses, nós tivemos trabalhadores rurais ou pequenos e micros proprietários. A figura da chácara, a figura da pequena propriedade, ela é muito comum no interior do Brasil. O estrito senso, camponês mesmo, é uma palavra que, honestamente, eu não, acho que não é correta. Então, eu prefiro falar o trabalhador rural, porque muitas vezes ele acabava trabalhando na própria propriedade ou vendendo a força de trabalho. E alguns acabavam entrando em sindicatos, o sindicato acabava funcionando como instrumento não necessariamente de defesa do trabalhador, mas de mobilização do trabalhador. E eles acabavam tentando tomar posse de algumas terras, e isso gerava a reação do proprietário. Principalmente em algumas regiões do interior do Nordeste, onde a presença da justiça e da polícia é muito menor, o proprietário rural acabava reagindo com os chamados capangas, ou, se você preferir, jagunços, ou você preferir seguranças particulares. Defender a própria propriedade, defender o que era dele. Acabava gerando violência, dos dois lados. Não vamos ser maniqueístas e achar que apenas, né, o proprietário rural apelava para a violência. Existiam assassinatos, existiam emboscadas, de parte a parte. É óbvio que o proprietário, por ter maiores recursos financeiros e maior logística, ele necessariamente acabava tendo maior força, né? Mas o clima, o importante é saber que o clima estava pesado no campo. Então existia toda uma teoria e um projeto de ação. Uma solução alternativa, que vai ser adotada muito tempo depois, seria a mecanização de parte do campo, para aumentar a produtividade, a qualidade e ocupar finalmente as terras devolutas. Isso não era possível naquela época, porque a industrialização brasileira ainda era baixa. Não existiam tratores, implementos agrícolas em grande quantidade. E quando existiam, eram importados e caros. Ou seja, o proprietário rural necessariamente tinha que ser uma pessoa muito bem de vida, com posses, ou com condições de se capitalizar para isso. Então, vocês percebam que era um ciclo. Nós tínhamos um ciclo no campo e nas cidades nós tínhamos um ciclo relativamente parecido. Você não tem um setor de serviços, de prestação de serviços e de comércio suficientemente forte, suficientemente desenvolvido para absorver toda a mão de obra. Por uma série de motivos. Baixa produtividade, o sistema educacional não era tão eficiente, e nós ainda tínhamos problema de analfabetismo relativamente em grande escala no país, isso dificultava
a absorção da mão de obra por um mercado mais sofisticado, e a industrialização do país era baixa, era relativamente baixa. Pelo tamanho, pela população que o Brasil tinha, você não conseguia, portanto, absorver toda a mão de obra que se formava, que existia anualmente. Isso gerava desemprego ou salários de baixa intensidade, baixo poder aquisitivo, chamemos assim, e existia, óbvio, os interesses de ambos os lados, né? A disputa patronal e a disputa sindical. É óbvio que por uma ótica puramente capitalista, liberal, vamos chamar assim, liberal clássica, o interesse patronal é máxima produção, melhor eficiência, com custo de produção mais baixo. Isso é do jogo da ótica, é do jogo da visão capitalista. Ok? E, por outro lado, você tem interesse em ter salários mais altos e ter vantagens, ter benefícios pelo trabalho que você desempenha, né? Até existiam algumas empresas, é pouco lembrado isso, mas aproveitando o ensejo, existiam algumas empresas no país que primavam por tratar seus funcionários de uma forma que hoje seria considerada, inclusive, paternalista. Eu posso citar, por exemplo, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, SA, né, aqui no estado de São Paulo. Ela foi talvez, se não foi a maior, foi uma das maiores empresas privadas que já operaram no Brasil. Ela foi fundada com capital de cafeicultores de São Paulo, né? Foi um reinvestimento dos lucros do café. Ela foi uma empresa particular de excelência. Os funcionários dessa empresa eram tratados, eles tinham cooperativas, eles tinham uma série de vantagens médicas, dentistas, ou seja, era uma empresa que se preocupava com o seu capital humano. Tanto que normalmente passava-se de pai para filho os cargos na empresa. Os filhos, os netos, até netos, eles faziam um concurso, eles faziam projetos para a própria empresa, para entrarem na própria empresa, faziam um projeto de vida em cima da empresa, que muitas vezes o avô dele trabalhava, porque era muito bom trabalhar nessa empresa. Ou seja, não era tão abandonada a questão do emprego. Existiam empresas que se preocupavam com a questão de produtividade e a questão social. Não era de um lado capitalista malvadão e do outro lado o comunista revolucionário. Existia até uma ideia de que seria possível um meio termo para equilibrar as coisas. Porém, nas vésperas de 1964, essas tensões estavam chegando num nível maior, porque a questão da inflação estava começando a se fazer presente. Aparentemente, não havia mais espaço para um desenvolvimentismo no país. O que seria desenvolvimentismo? O Estado brasileiro, da forma como estava sendo feito, ele facilitava a atuação de setores privados, ou ele criava empresas, ou ele criava projetos de desenvolvimento para facilitar o desenvolvimento econômico do país como um todo. Só que a impressão que estava dando por volta de 62, 63, é que esse sistema estava muito lento ou não estava funcionando mais, né? Então, qual seria a alternativa? De um lado, a ideia de que deveria se liberar mais a entrada de capitais estrangeiros, porque, afinal de contas, como o Brasil não tinha um sistema financeiro sólido, forte, ele poderia tirar muito proveito de investimentos externos. Seriam as famosas multinacionais, empresas de setor pesado, produção de veículos, infraestrutura, etc. E, do outro lado, a agenda mais socialista, mais de esquerda, defendendo que o Estado, na verdade, ele deveria aumentar a presença dele na economia, coletivizando os setores da economia. Por exemplo, estatizando a energia elétrica, estatizando a distribuição de água, de luz, de gás, etc. Desenvolvendo grandes projetos de infraestrutura, eletrificação rural, etc. E dando direitos aos trabalhadores, né? A proposta era essa. Isso gerava descontentamento de parte a parte. Primeiro, do lado do grupo mais à direita, porque entendia claramente como uma agenda comunista, que seria a porta de entrada para um comunismo de estilo soviético ou estilo cubano.